Obrigado, irmão Wagner, pela apresentação. É sempre um prazer pregar. Pregar na nossa igreja é um prazer muito grande e muito exigente. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler os versos 3 a 5. Mateus 27, de 3 a 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. O que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra e que o pregador seja instrumento nas tuas mãos. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Há algum tempo, um jornal de grande circulação publicou uma foto em destaque com dois grupos distintos. Um grupo de idosos e um grupo de crianças. E a inscrição: tão perto e tão longe. Tão perto e tão longe, ou tão longe e tão perto. Por quê? As idades, as faixas etárias os separavam, mas as necessidades os aproximavam. Assim é a vida. Daí a afirmação. O nosso personagem é um exemplo de alguém que poderia ilustrar essa foto. Judas Iscariotes viveu tão perto de Jesus. Foi um dos 12, mas findou tão longe. Como é possível, ao mesmo tempo, alguém estar perto e estar longe? Bem, se trabalharmos um pouquinho a cabeça, nós vamos descobrir que conhecemos muitos próximos distantes, ou muitos distantes próximos. Alguém que acha o seu vizinho ou a sua vizinha intolerável, está vivendo um quadro marcante dessa realidade. Está ao lado, mas está distante. Lamentavelmente, alguns vivem essa realidade dentro de casa. Esposo que não se comunica com a esposa que não quer ver nem a sombra do esposo, filhos que detestam pais, pais que detestam filhos, membros de igreja que não se falam, e às vezes nós ouvimos alguém dizendo assim: não tolero esse irmão. Como é que alguém é meu irmão e eu não o tolero? Próximos, distantes, ou distantes próximos, como é o caso, às vezes, do colega de trabalho, do seu chefe,
ou do seu subordinado, estão ali bem próximos, mas nenhuma palavra, nem um gesto, nada. Judas foi uma figura controvertida. Judas Iscariotes. Você pode encontrar um Judas, mas o nome composto Judas Iscariotes eu duvido. Não é verdade? Mas o problema não está nos Iscariotes. Iscariotes não tem nada a ver com traição. Iscariotes vem de duas palavras que se juntam com o significado de homem de Quiriote, alguém que era de Quiriote. Ish, que é a palavra para homem, e então o Quiriote, a localização. Judas, apesar de andar com Jesus, viveu distante de Jesus. Não basta estar na igreja, nós precisamos nos aproximar mais e mais de Jesus. Tão perto e tão longe, por ter amigo, mas não ser amigo. Observem bem, Jesus se aproximou de Judas, ofereceu-lhe a sua amizade. Judas pareceu aceitar. A vida é assim. Muitas vezes algumas coisas parecem, mas a realidade se torna bem diferente. Judas pareceu aceitar, mas não inteiramente. Recebeu o amor de Jesus, o maior amor que alguém pode receber de um amigo. Mas Judas não foi amigo. Quando Jesus afirmou que um dos 12 haveria de traí-lo, Judas foi exposto. Ficou claro que seria Judas. Ele estava recebendo mais uma prova de amor de Jesus. O amor maior que alguém poderia receber. Jesus tinha poder para fazer descer fogo do céu naquele momento e fulminar com todo o plano destruidor de Judas. Judas estava ali. Quando Judas foi apresentado como traidor, ele, sendo amigo, poderia ter se arrependido, poderia ter chegado diante de Jesus e pedido perdão, refletido, desistido da ideia infame. Jesus nos mostra a sua amizade. Assim como Jesus mostrou a sua amizade a Judas, o amor de Jesus nos alcança. Mas, vamos repetir, vamos pensar nessa realidade. Não basta estar na igreja. Estar aqui é muito bom, mas nós precisamos viver aos pés de Jesus. Nós precisamos nos aproximar mais e mais de Jesus. Não basta sabermos que Jesus é o nosso amigo, nós devemos, em lealdade, aceitar a
amizade dele. Vocês já devem ter observado que quando uma ponte tem uma das suas margens desfeita, deixou de ser ponte, porque a ponte se apoia em duas margens ou não é ponte. Assim é a amizade. Não basta que alguém me ame, eu preciso amar esse alguém. Isso envolve a esposa, da esposa para o esposo, pais para filhos, filhos para pais, amigos. A amizade exige reciprocidade. Não basta ser amado. Você precisa amar. Judas esteve presente, mas apesar de presente, ausente, porque ele conheceu, mas não viveu os valores do reino. Não basta conhecer os hinos do cantor cristão, do HCC, do Coros Sacros e outros aí atrás que a gente nem lembra mais, né? Não basta simplesmente saber Bíblia, isso é importante, mas o que nós precisamos mesmo é viver a palavra de Deus. Judas foi aos encontros, estava lá, mas não se encontrou. Andou com Jesus, mas não deixou que Jesus andasse mesmo, entrasse, penetrasse na sua vida. Judas procurava fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Jesus orava com os discípulos e enquanto Jesus orava, Judas conspirava. Que coisa terrível, né? Jesus buscava fazer a vontade do Pai e Judas conspirava para fazer a vontade dos homens, a sua própria vontade. Judas ouviu as palavras de Jesus, conhecia o mandamento do Mestre sobre o amor, foi desafiado a amar o próximo como a ele mesmo, mas não viveu nada disso. Foi desafiado a caminhar a outra milha, a segunda milha, a oferecer o outro lado do rosto, a atender a quem lhe pedisse, a amar até o inimigo, a orar pelos perseguidores, a ser manso e humilde de coração, a buscar ser perfeito como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Judas ouviu, mas não introjetou. Observem bem. Judas ouviu, mas não introjetou. Muitas vezes nós usamos uma figura de linguagem muito interessante. Nós dizemos assim: entrou por um lado, saiu pelo outro. E às vezes eu digo assim: nada, não entrou por um lado e saiu pelo outro, bateu e voltou. O quanto nós estamos introjetando dos valores do reino de Deus. O quanto ser crente faz de fato diferença
não basta ouvir, é preciso viver. Cristianismo sem vida é casca, sem conteúdo. Casca sem conteúdo. Fragrância que se transformou em fedentina. Porque quem não ajunta com Jesus, espalha. Na vida cristã, não há lugar para a neutralidade. Jesus foi claro: quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Vale a máxima de Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão. Eu gosto muito de contar uma experiência vivida por Eurico Nelson. Ele estava vindo para o Brasil servir como missionário, ainda não havia sido consagrado pastor, sem dinheiro, sem condições, mas ele tinha algo precioso: a sua fé e o seu chamado para servir ao Senhor, para pregar o Evangelho. Então Nelson soube que havia um desconto especial para quem era vocacionado, mais precisamente para quem exercia o trabalho. E ele foi lá comprar a passagem, mas ele não havia sido consagrado ainda, mas vinha para o Brasil como missionário. Então ele contou a história dele, mas ele não tinha uma comprovação, não tinha qualquer documento que comprovasse a realidade dos fatos. E então lhe foi pedido pelo homem da bilheteria um documento. Que prova o senhor me dá? E Nelson olhou para aquele homem e disse: olhe nos meus olhos. Olhe nos meus olhos. Quantas vezes nós estamos agindo assim? Agindo com autenticidade. E foi o bastante. Nelson comprou a passagem. O momento atual está marcado pela falta de compromisso. Não basta conhecermos, precisamos viver os valores do reino. Tão perto e tão longe por ter amigo e não ser amigo, por conhecer, mas não viver os valores do reino, e por trabalhar para Jesus, mas não deixar-se trabalhar por Jesus. O meu trabalho pode ser aparentemente o mais precioso, mas se eu não deixar que Jesus trabalhe em mim, pouco ou nada estará valendo o que eu realizo. Judas se dispôs a realizar o trabalho de Jesus, mas não permitiu que Jesus realizasse um trabalho especial nele. Essa era a necessidade maior. O trabalho que sua vida precisava. Judas era o tesoureiro. Nada contra os nossos tesoureiros, que são excelentes, né? Mas Judas não era exemplo. Judas era o tesoureiro, mas não era crente. Que coisa terrível. Quis servir sem seguir, mas trabalhar para Jesus só tem sentido quando nós deixamos primeiro que Jesus trabalhe em nós. Há um princípio na matemática.
segundo o qual a ordem dos fatores não altera o produto. Mas na vida cristã é diferente. A ordem dos fatores altera o produto, e altera mesmo. Ser ou não ser, como já mencionamos. Jesus foi bem claro ao afirmar: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, aí estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. João 12, 26. Atrevendo-se a trabalhar para Jesus, sem ser por ele trabalhado, Judas quis servir sem seguir. Não dá. Não dá mesmo. Por isso Judas teve um fim tão trágico. Um fim terrível. Judas censurou aquela mulher que ungiu Jesus, alegando que ela gastara aquela grande soma, aquela grande quantia que podia ter sido destinada aos pobres. Mas o amor de Judas não era pela causa dos pobres, era pelo dinheiro, o desvio do dinheiro, mais precisamente, porque fica bem claro que ele era desonesto, ele era ladrão. A ação infame de trair Jesus foi premeditada por alguém que nada tinha com a mente do Mestre. Os contatos com os principais sacerdotes e fariseus foram feitos. A ocasião apropriada para entregar Jesus foi acertada, fixada, a recompensa pela traição foi acertada. Se Judas tivesse se deixado trabalhar por Jesus, não teria indo de abismo em abismo, não teria caído em um fosso tão terrível. Observem comigo. A tentação vem aos poucos, aos pouquinhos, até dominar inteiramente. Por isso, antes de estarmos com as mãos no trabalho do Senhor, nós precisamos deixar que as mãos do Senhor do trabalho moldem o nosso viver. Não basta estar na igreja, devemos estar com Jesus e nos aproximar mais e mais dele, tão perto e tão longe, por ter amigo, mas não ser amigo, por conhecer, mas não viver os valores do reino, por afastar-se do caminho e perder-se na caminhada. Judas afastou-se, não foi leal ao amor de Jesus, não viveu os valores do reino, serviu sem seguir o Mestre. Estava tão perto, mas tão longe. Traiu Jesus. Jesus foi preso, julgado, condenado. Mateus 27, de 3 a 5. Judas, ao saber que Jesus fora condenado, tocado de remorso, ele foi aos principais sacerdotes e aos anciãos devolver aquele dinheiro, aquelas 30 moedas. E ele disse: pequei traindo sangue inocente. Os sacerdotes e anciãos responderam: que nos importam?
isso é lá contigo. E então, saindo dali do santuário, Judas foi enforcar-se. Quando Judas procurou os líderes religiosos, eles disseram que não tinham nada a ver com o problema. O problema era dele. É sempre assim. Aqueles que apresentam a tentação, aqueles que mais tentam na hora do fracasso, eles fogem, eles vão para longe. E o fracassado fica sozinho. Assim é o pecado. E o pecador, se não buscar Jesus, ele não vai se encontrar. Ele vai ficar perdido na caminhada. Cada um, diz a palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Terrível processo. O salário do pecado é a morte. Judas planeja se enforcar, enquanto Jesus caminha pelas ruas de Jerusalém, carregando a sua cruz, aquela cruz que era minha, aquela cruz que era sua. Se Judas tivesse buscado ao Senhor da vida, em vez de ter buscado solução na morte, a situação seria bem diferente. Judas foi um caso de afastamento ferrenho, quanto mais. Não apenas se afastou de Jesus, ele viveu distante do Senhor. Ele chegou tão perto, mas escolheu viver tão longe. Se Judas tivesse caminhado até o Calvário, buscado perdão em Jesus, não teria se perdido na caminhada. Os líderes religiosos não se importaram com Judas, mas Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, esse se importava com Judas, comigo, com você, com os pecados de todos os homens, de todas as mulheres. O salmista, no Salmo 37, versos 23 e 24, ele garante: Deus firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se Judas fosse amigo de Jesus, se tivesse vivido os valores do reino, e se tivesse deixado o Senhor Jesus trabalhar em sua vida, moldando a sua mente, ainda que viesse a cair, não ficaria para sempre prostrado. Nenhum crente tem prazer em viver longe de Jesus. Pode tropeçar, cair, mas não permanece prostrado. Pode se afastar do caminho, mas não se perde na caminhada.
O exemplo de Judas é um exemplo, o exemplo de Judas é um exemplo que não deve ser seguido. Sua conduta deve nos levar a uma reflexão muito simples. Qual a minha posição no reino de Deus? Qual a minha posição diante de Jesus? Estou vivendo realmente perto de Jesus? Não basta estar na igreja. Precisamos nos aproximar mais e mais de Jesus e firmar a nossa comunhão com Ele. Perto, mais perto. Ó Deus de Ti, perto de Ti, eu preciso viver. Que Deus nos abençoe.